Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para a nossa penúltima aula da Escola Bíblica Dominical desse trimestre. Você percebe que o formato do vídeo está um pouco diferente, né? Devido à questão do tempo, que eu não tive tempo de preparar esses dois últimos slides. Então, a lição de número 12 e a lição de número 13, elas ficaram nesse formato aqui, aqui na lição mesmo, mostrando e destacando aquilo que é de interesse nosso aqui na lição. A lição número 12 será ministrada no dia 23 de março de 2025 e tem como título: A Igreja tem uma natureza organizacional, tá? Que vai bater contra aí a questão também dos desigrejados, porque muitos desigrejados eles não concordam que a igreja tenha uma natureza organizacional, mas nós veremos que a igreja ela tem sim uma natureza organizacional. O texto áureo aqui diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem, as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Então aqui Paulo ele está dizendo a Tito, que era um obreiro, um pastor, que ele deixou Tito em Creta para que ele colocasse as coisas em ordem lá, e de cidade em cidade Tito ele fosse estabelecendo presbíteros como a ordem do apóstolo Paulo. A verdade prática nos diz o seguinte: a igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e ao mesmo tempo ela é uma organização. Então a igreja é ao mesmo tempo um organismo vivo e uma organização. Nós veremos isso melhor aí no decorrer da nossa lição. O texto da leitura bíblica em classe está em Tito, capítulo 1, versículo 1 a 9, que diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos séculos. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus nosso Senhor, nosso Salvador, né? Versículo 4. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido, aqui são as características dos presbíteros que Tito deveria estabelecer de cidade em cidade. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Se fosse levado ao pé da letra, é isso aqui hoje, muitas pessoas aí que ocupam cargos de presbíteros, eles seriam aí destituídos de seu cargo, não é? Versículo 7. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus. Olha só. Não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Aqui nós temos o plano de aula, nós já iremos partir para a introdução. Vamos lá.
A Bíblia apresenta a igreja como corpo espiritual de Cristo, um organismo vivo com suas reuniões em torno do Senhor Jesus e suas ordenanças. Por outro lado, é também uma organização, congregação ou assembleia com sua forma de governo. Então a igreja, ela tem uma forma de governo. A igreja, ela é um organismo vivo, porque nela habita o Espírito Santo, porque ela é o corpo espiritual de Cristo, tá? Suas reuniões, elas estão ali em torno do Senhor Jesus. Isso faz da igreja um organismo vivo, um organismo espiritual vivo, mas ela é também uma organização, e como organização, ela possui uma forma de governo. E é isso que nós iremos ver. Nós iremos ver não a natureza completa da igreja, nós iremos ver a natureza organizacional da igreja. Aqui no nosso primeiro ponto fala sobre Tito e as igrejas na ilha de Creta. Primeiro subponto, Tito, versículo 4. O apóstolo escreveu a Tito, estando ele em Nicópolis, na costa oeste da Grécia, ou mais provavelmente a caminho dessa região, pois ele afirma: deliberei invernar ali, e não aqui. Como as epístolas a Timóteo, a de Tito traz importantes diretrizes para os pastores em todos os lugares e épocas. Isso porque a carta de Tito, ou a epístola a Tito, ela é chamada, né, teologicamente, de uma epístola pastoral. Então, juntamente com a epístola também a de Timóteo, essas duas epístolas, quando lidas e colocadas em prática aquilo que nós aprendemos, nós conseguimos perceber as importantes diretrizes dadas diretamente pelo apóstolo Paulo para os pastores, como os pastores eles devem conduzir ali o rebanho do Senhor, como eles devem se comportar, quais são as características de um verdadeiro pastor, de quem deve ser ordenado ao ministério. Tudo isso nós temos aí nessas epístolas. Tito, ele é chamado, assim como também Timóteo, de verdadeiro filho do apóstolo Paulo. Isso porque Paulo deve ter ganhado Tito e Timóteo e discipulado eles no caminho do Senhor. Por isso Paulo diz que eles são verdadeiros filhos, isso filhos na fé, né? Tito era grego, portanto Tito era um gentio, convertido provavelmente em Antioquia, lá onde Paulo passou grande parte ali do seu ministério após convertido ao Senhor e da onde ele saiu para as suas viagens missionárias. Seu nome não é mencionado em Atos dos Apóstolos, mas aparece 9 vezes em 2 Coríntios, 2 em Gálatas, uma em 2 Timóteo, e na epístola que ele fora destinada que traz o seu nome. Foi companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias e ajudou o apóstolo em Roma e em Nicópolis. O nosso segundo ponto, o pastor de Creta. Foi constituído pastor da ilha de Creta pelo próprio apóstolo Paulo, para colocar em boa ordem as coisas que restam. Então, ele foi colocado pelo apóstolo Paulo como pastor ali da ilha de Creta, com um objetivo claro. Qual foi esse objetivo? Colocar em boa ordem as coisas que restam. E também para estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Então ele tinha 2 objetivos como pastor ali na ilha de Creta. Os 2 objetivos pelos quais o apóstolo Paulo constituiu. Além de pregar o evangelho, além de cuidar do rebanho, além de orientar o rebanho no caminho do Senhor, ele foi estabelecido ali pelo apóstolo Paulo, visando colocar em boa ordem as coisas que restam e para estabelecer presbíteros de cidade em cidade.
Os relatos de Atos omitem esse trecho do itinerário de Paulo. Ele passou por Creta durante a sua 4ª viagem na condição de prisioneiro, com destino a Roma, num local chamado Bons Portos. Pelo que parece, não foi nessa ocasião que ele deixou Tito em Creta. Nosso terceiro ponto fala sobre Creta. Em 67 a.C., Roma anexou a ilha de Creta ao seu império, unindo-a a Cirene, no norte da África, nos termos da Líbia, como uma só província. A situação espiritual de Creta era desanimadora. Veja só, a situação espiritual de Creta era desanimadora, porque a igreja estava desorganizada. Então, quando a igreja ela está desorganizada, a situação espiritual dos crentes, dos servos de Deus que se congregam ali naquela congregação, ela é afetada. Então, por causa da desordem, por causa que a igreja estava desorganizada, isso aqui é falando na questão da natureza organizacional da igreja, como uma organização, e a igreja ela não estava organizada, sim, ela estava desorganizada. Então, isso resultou, essa questão dessa desordenança da igreja, resultou ali numa situação espiritual desanimadora. O grande descuido no comportamento daqueles crentes é denunciado no capítulo 2. Parece que o relaxamento espiritual era consequência de um desleixo natural que era característica dos cretenses. Então, veja só que os cretenses eles tinham uma inclinação natural do seu povo, né? E pelo menos é isso que o autor da lição nos diz, de ter um desleixo. Eles eram naturalmente desleixados e isso acabou comprometendo até a espiritualidade da igreja. Os próprios crentes, por pertencerem ali a Creta e terem esse desleixo natural, acabaram que tendo um relaxamento espiritual. Mas não era só esse problema na ilha de Creta. Então veja bem que a gente já tem aqui alguns problemas já denunciados pelo apóstolo Paulo. Nós temos a questão da desorganização da igreja. A igreja não estava organizada, ela estava desorganizada. Nós temos ali a questão do descuido da igreja. Nós temos ali também a questão do relaxamento espiritual. Você que está com suas lições, você pode ir anotando essas coisas, tá? Aqui são os problemas que aquela igreja ela estava enfrentando. Ela estava desorganizada, ela tinha um grande descuido, tinha a questão do relaxamento espiritual, mas não era só isso. Havia outro problema ali na igreja de Creta, que era a questão dos judaizantes, que nós já estudamos aqui nessa lição. Só que eles eram rebeldes, eles eram mercenários, eles eram provocadores de divisão, tá? Além dos problemas internos que a igreja enfrentava, como a questão da desorganização, do descuido, do relaxamento espiritual, ainda tinha também o problema externo, que era os judaizantes. Então a questão aqui, a situação dessa igreja não era nada fácil. É por isso que o autor da lição diz que a situação dessa igreja, a situação espiritual dessa igreja era desanimadora. A igreja ela estava sofrendo problemas internamente, ou seja, dentro da própria igreja tinha problemas sérios, tá? Descuido, relaxamento, desorganização, e também externamente havia também o problema dos judaizantes rebeldes, mercenários e provocadores de divisão. Agora, nós vamos aqui passar para o nosso segundo ponto, que fala sobre a institucionalidade bíblica da igreja, a igreja como uma instituição. O primeiro
subponto fala sobre a instrução paulina. Então, Paulo, para ajudar Tito a resolver esse problema, Paulo ele vai dar algumas instruções. Vamos ver quais são as instruções do apóstolo Paulo. A organização eclesiástica que o apóstolo Paulo instrui Tito não se restringe a uma estruturação ministerial. Estabelecer presbíteros de cidade em cidade e instruir os líderes durante a sua carreira apostólica. O apóstolo Paulo já vinha fazendo isso. Ele já vinha estabelecendo presbíteros, ele já vinha instruindo líderes, e como exemplo nós temos Lucas, nós temos o próprio Tito, nós temos Timóteo, nós temos Silas, que foram ali líderes que foram instruídos pelo apóstolo Paulo. Então, aqui nós não estamos falando de simplesmente de uma estruturação ministerial, porque o apóstolo Paulo ele já vinha fazendo isso. O Novo Testamento revela a origem e o desenvolvimento desse governo. O apóstolo Paulo ele menciona os bispos e diáconos. Ele menciona bispos e diáconos. O contexto da epístola dá a entender que o relaxo e o descuido estavam, veja só, vamos destacar isso aqui, o relaxo e o descuido em que estavam as comunidades cristãs da ilha de Creta era um reflexo da cultura da região. Então, eles estavam se deixando influenciar, estavam se deixando levar pela cultura da região ali. Isso vai além de um problema meramente ministerial. Então, aquilo não estava acontecendo porque havia um relaxamento ministerial. Não era porque o pastor tinha relaxado, porque os diáconos tinham relaxado. Não, isso era um problema além. Esse problema estava acontecendo porque a comunidade cristã ali, a igreja, estava se deixando levar pela cultura da região. Como nós já vimos anteriormente, eles tinham essa questão desse descuido, desse relaxo. Era algo natural dos cretenses. E, logicamente, dos crentes ali em Creta. Mas, sendo eles cheios do Espírito Santo, aceitando Jesus como Salvador, aquilo ali foi transformado. Só que aí, com o passar do tempo, né, eles se deixaram levar novamente pela cultura da região onde eles estavam estabelecidos. Então, nós temos novamente aqui caracterizado problemas internos e problemas externos. O nosso segundo ponto fala sobre a igreja como instituição. Podemos definir organismo como forma individual de vida, ou seja, algo vivente. Então, nós já vimos que a igreja é um organismo, ou seja, a igreja é um ser vivente, ou algo vivente. É uma organização que possui vida, e essa vida flui de Cristo, essa vida flui do Espírito do Senhor. Na eclesiologia é o nome, é a terminologia teológica para designar o estudo da igreja. Quando nós vamos estudar a igreja, quando nós vamos estudar a natureza da igreja, a origem da igreja, as ordenanças da igreja, a organização da igreja, a natureza organizacional da igreja, a institucionalização da igreja, nós estamos estudando ali eclesiologia, que é o ensino ou o estudo sobre a igreja. Significa que a igreja é um organismo, porque ela é um corpo espiritual e vivo, cuja espiritualidade é gerada pelo Espírito Santo. Então, essa vida que flui da igreja, que flui na igreja, é uma vida que é gerada pelo Espírito Santo. Essa vida é uma vida espiritual e a igreja necessita do Espírito Santo para que essa vida continue fluindo. Porque se o Espírito Santo ele não estiver presente na igreja, essa vida ela não flui. E, logicamente, se essa vida ela não flui, então nós não teremos ali
mais um organismo vivo, mas simplesmente uma organização religiosa. Ela é uma instituição divina que veio à existência pelo poder de Deus. A igreja veio à existência, passou a existir graças ao poder de Deus. Mas o nosso enfoque é a igreja como organização. Isso nós não podemos perder aqui de vista, que nossa intenção aqui nessa lição não é mostrar a igreja como um organismo, mas sim como uma organização, tá? Quando se fala em institucionalizar a igreja, dar caráter institucional ou tornar institucional, significa estabelecer uma organização. Na igreja, isso foi acontecendo com o tempo, desde os dias apostólicos. O apóstolo tinha em mente uma organização da igreja. Então, desde os apóstolos eles já tentaram ali organizar a igreja, como ter uma espécie de organização eclesiástica. É por isso que as nossas diretrizes devem ser baseadas na Sagrada Escritura. O nosso terceiro subponto, organização. Temos no Novo Testamento alguns lampejos que nos mostram que aqueles irmãos se organizavam. Então, nós vamos ver a questão da organização da igreja. Vamos ver aqui alguns exemplos a favor da organização eclesiástica. Primeiro, havia local e horário e ordem no culto. Veja só, não era questão deles cultuarem aonde eles quisessem cultuar. Onde está 2 ou 3 reunidos, lá ali a gente pode fazer um culto e tudo mais, e nós somos a igreja somos nós, não é o templo, não é... Não, veja bem que a igreja tinha um local de culto. A igreja tinha um horário de culto. E a igreja tinha ordem no culto. A igreja tinha horário de começar o culto, tinha horário de terminar o culto. Na igreja tinha espaço para o louvor, para a adoração, para a oração intercessória, para a manifestação dos dons espirituais e também para a Santa Ceia do Senhor. Então veja, havia a igreja já nos tempos apostólicos, ela tinha uma organização. Não era algo desorganizado, tá? Havia local de culto, havia horário dos cultos e havia ordem no culto. Além disso, havia também na igreja reunião de ministério para a consagração de presbítero, segundo o contexto da época de uma igreja emergente. Então havia ali uma reunião de ministério para a consagração de presbíteros. Havia essa questão. E quando havia alguma questão que necessitava ser resolvida ali, questão doutrinária, a igreja fez um concílio em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15. Como nós vemos aqui, foi realizado o concílio que nós diríamos uma convenção para tratar de assuntos doutrinários. As igrejas dispunham de serviços sociais para atender as famílias economicamente fragilizadas. E os diáconos, eles se ocupavam muitas das vezes desses serviços sociais, né? Os capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios tratam do assunto. Havia na igreja de Corinto o que hoje chamaríamos de comissão de ética. Então, já naquele tempo, já na igreja primitiva, já existia essa questão da comissão de ética. E também existia a tesouraria. Então, veja bem que a igreja, já naquele período, ela já tinha ali uma certa organização. Claro que não é como a organização de hoje. Hoje nós já temos aí 21 séculos de igreja, né? É claro que hoje a organização é diferente da organização dos tempos apostólicos, né? Da igreja primitiva. Mas, porém, aquilo que guiava os apóstolos é o mesmo que nos guia, que é a palavra de Deus.
aquele que estava na direção da igreja primitiva é o mesmo que está na direção da igreja hoje, que é o Espírito Santo. Então, logicamente, que aquela igreja ela já possuía ali uma natureza organizacional, por mais que fosse uma questão bem simples, tá? Já para a época, enfim, mas já havia ali uma certa organização na igreja. Então, nós vimos que já havia local de culto estabelecido, horário de culto estabelecido, ordem no culto. Havia reunião de ministério para a consagração, né, de ministros. Havia concílio para resolver questões doutrinárias. Havia também a questão de serviços sociais para atender às famílias economicamente fragilizadas, mais pobres, né? Havia também o que é chamado de comissão de ética e tesouraria. A carta de recomendação era mais como um documento, um recurso para garantir a origem e identidade das pessoas. Então, naquele tempo, havia a questão de uma carta de recomendação. O que essa carta de recomendação era? Era um documento, tá, eclesiástico, oficial, um recurso que garantia a origem daquela pessoa, da onde essa pessoa era, e a identidade dessa pessoa, que essa pessoa realmente era um cristão. Então, nós podemos ver que a igreja primitiva ela já dispunha assim de uma organização. No nosso terceiro ponto, nós vamos falar da questão atual: organismo e organização. A ideia é de que a igreja deve se restringir a um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, estudar a palavra, pregar o evangelho, orar e celebrar as ordenanças eclesiásticas. Então, quando falando de igreja, igreja não que diz respeito aos membros que constituem a igreja, mas igreja, o templo, tá? O templo. A igreja é um local onde as pessoas elas se reúnem para fazer algumas coisas. Primeiro, adorar a Deus. Uma reunião de crentes deve ter adoração ao Senhor. Numa reunião de crentes, deve-se estudar a palavra de Deus. Numa reunião de crentes, deve haver a pregação do Evangelho. Numa reunião de crentes, deve haver oração. E também deve-se celebrar as ordenanças eclesiásticas com certa regularidade. Na maioria das igrejas é acontecido pelo menos uma vez por mês a questão da celebração das ordenanças, no que diz respeito aqui à Santa Ceia do Senhor, né? O batismo ele já acontece em algumas igrejas de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses. Tem igreja assim que faz de mês a mês, e uma igreja que faz todo mês um batismo em águas é uma igreja que está ali desempenhando bem o papel discipulador, porque para todo mês ter gente para se batizar, é porque a igreja está fazendo com excelência a questão do papel de discipular. Agora, a questão da Santa Ceia ela tem que ter certa regularidade. Tem igrejas que fazem todo mês fazem Santa Ceia. Pode ter igreja que faz com um período de tempo muito menor. A questão é que tem que ter certa regularidade aí na questão da celebração das ordenanças eclesiásticas. O que alguns ainda não entenderam é que essas atividades espirituais exigem uma organização. A nossa atitude é mostrar, e isso aqui com certeza, muitos desses alguns que ainda não entenderam são aí os desigrejados, né? A nossa atitude é mostrar que a Bíblia nos apresenta a igreja como um organismo e ao mesmo tempo uma organização. Mas nunca devemos nos esquecer de que somos cidadãos de duas pátrias. A nossa pátria terrestre, no nosso caso aqui, somos brasileiros, nós somos pertencentes à nação brasileira, tá? Então nós temos cidadania brasileira, então nós temos uma pátria terrestre, Brasil, mas nós também temos uma pátria celestial.
E isso significa responsabilidade com as autoridades civis constituídas. Como nós fazemos parte de uma nação, como nós fazemos parte de uma pátria terrestre, nós temos responsabilidade com as autoridades civis constituídas, e isso é bíblico, tá? Vários textos bíblicos tratam disso. Como também com as autoridades eclesiásticas. O ensino de Jesus é: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A organização da igreja, além de ser uma necessidade natural, é também uma exigência do Estado. Aqui, muito bem, você percebe como a lição ela prepara o campo para fechar aqui esse segundo subponto e dizer o seguinte: o Estado exige que a igreja seja uma organização. O Estado exige que a igreja esteja de forma organizada, tá? Por quê? Porque a Bíblia diz que nós devemos respeitar as autoridades, nós devemos honrar as autoridades até a um limite, né? Que é até onde a autoridade ela não vai contra aquilo que está escrito na palavra de Deus. Por exemplo, se o Estado quiser apoiar o aborto, aí nós não iremos honrar isso no Estado, nós iremos contra isso que o Estado está querendo implantar, porque nós somos contra o aborto. O Estado quer a liberação das drogas, nós vamos contra o Estado, porque essa questão é contra a nossa fé, contra os princípios bíblicos. Agora, no que diz respeito a essa questão, que não tem, não vai contra nenhum princípio bíblico, se não está indo contra nenhum princípio bíblico, perdão, então nós devemos então obedecer, porque é isso que a Bíblia nos diz, que nós temos responsabilidades para com as autoridades civis constituídas. Então, se nós temos responsabilidades para com as autoridades civis constituídas, e essas autoridades civis constituídas, elas exigem que a igreja possua uma organização, que a igreja seja organizada, então nós temos que nos submeter a isso. No nosso segundo ponto, fala sobre a experiência pentecostal. O movimento pentecostal moderno surgiu num contexto antidenominacionalista, e ainda hoje há os que acreditam que tal organização representa um problema à vida espiritual. Os primeiros pentecostais modernos, desde os seus ancestrais, o movimento Holiness, ou movimento de santidade, né, era contra a institucionalidade da igreja. Charles Fox Parham, aos 20 anos de idade, assumiu o pastorado de uma igreja em Eudora, Kansas. Mas em 1895, ele entregou a licença de pregador local, deixando o denominacionalismo para sempre, de modo que ele se tornou itinerante, independente até o fim da sua vida. Mas a igreja do período apostólico adotou um programa de funcionamento logo no limiar de sua história e foi uma bênção, pois ajudou a cumprir a sua tarefa de maneira eficaz. Então, o que o autor da lição está colocando aqui é que o pentecostalismo ele surgiu dentro desse contexto de nós não queremos denominação. O pentecostalismo não nasceu como uma denominação, nasceu como um movimento. E um dos grandes nomes desse movimento, que foi Charles Fox Parham, né? Se você não conhece a história dele, deveria conhecer, é um dos ícones da história pentecostal moderna. Ele deixou o denominacionismo para sempre, tá? Ele viveu com a questão aí da itinerância independente, mas nós não somos a favor disso, tá? Nós não somos a favor da questão de se viver itinerante e independente. Nós somos a favor que os crentes
eles têm um local para se congregar, tem um pastor, eles têm ali toda uma liturgia do culto, claro que sem engessar o Espírito Santo, dando a liberdade para o Espírito Santo agir como ele quiser, usando quem ele quiser usar, mas ali deve ter uma certa organização na igreja, porque desde os tempos apostólicos já era assim. Em 1914, alguns dos pioneiros entenderam que havia chegado a hora de rever o sentido antidenominacionista de Parham e de outros líderes que havia entre os pentecostais da santidade. Isso para evitar um crescimento desordenado do movimento. Então, em 1914, o movimento pentecostal resolveu então abandonar aí o antidenominacionismo, tá? Revendo esse conceito. Foi nesse contexto que foi criado o Concílio das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. No Brasil não foi diferente. Diante do avanço da obra missionária no Brasil, era necessário estruturar o movimento pentecostal, que se iniciou ali com Daniel Bergonavingre, e criar um órgão máximo para manter a identidade daquele movimento, né, e a unidade doutrinária dessas igrejas no país, e dessa forma trazer solução para as questões de ordem doméstica, interna e externa. Foi com base nesses ideais que os pioneiros brasileiros e suecos criaram, em setembro de 1930, a Convenção Geral das Assembleias de Deus, CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Conclusão. É importante entender que organização e organismo não são elementos excludentes, ou seja, que um não pode existir sem o outro. Não, isso é importante nós sabermos que isso não funciona dessa forma. Organismo e organização não são elementos excludentes. A igreja pode ser tanto uma organização e ao mesmo tempo um organismo. A igreja é um organismo e ao mesmo tempo uma organização. Mas o contrário, pois isso ajuda no arranjo entre muitos organismos individuais no sistema geral. A igreja é o povo de Deus no novo concerto. É uma comunidade internacional, uma congregação supranacional de estrangeiros e peregrinos. Seria humanamente impossível ela cumprir a sua agenda missionária, evangelizadora, ensino da palavra e serviço social em nosso país e no mundo sem uma estrutura organizacional. Quem enviaria os missionários, não é, para o mundo? Quem manteria os missionários no mundo? A quem os missionários deveriam se reportar no que diz respeito à questão missionária, ao campo missionário onde eles tinham sido enviados? Para quem eles iriam pedir auxílio, não é, se não existisse a questão da organização da igreja? Quem ministraria o batismo para os novos convertidos? Quem celebraria os casamentos cristãos, né, com a bênção ali de Deus sobre o casal? Então, é humanamente impossível a igreja cumprir a sua agenda, seu propósito, sem uma estrutura organizacional. Então, a igreja ela é ao mesmo tempo um organismo e uma organização. Então, queridos, que Deus nos abençoe. Próxima aula nós voltamos com a última lição desse trimestre, que é perseverando na fé em Cristo Jesus.